A partir do século XV, a bruxaria passaria a ser encarada como um pecado e um crime que deveria ser punida, muitas vezes, com a morte. E desse modo, de 1450 até 1781, aproximadamente 20 mil pessoas, principalmente mulheres, seriam queimadas nas tristemente célebres fogueiras da Inquisição. Entretanto, no século XIX, esse século bafejado pelos ventos do iluminismo, nós veríamos surgir a psiquiatria. E a psiquiatria iria trazer uma nova interpretação da bruxaria. A psiquiatria iria dizer de que essas mulheres não eram bruxas, mas essas mulheres eram sofredoras de um distúrbio mental, que essas mulheres eram histéricas, eram paranoicas. Essas mulheres que apresentavam regiões do corpo insensíveis, né? Podia espetar agulhas ali que ela não sentia dor. Isso que era encarado como uma manifestação da presença e poder do diabo, agora era encarado como um fenômeno histérico. Os desmaios, as alucinações, os delírios, as fantasias eróticas dessas mulheres, na qual havia inúmeros relatos da relação sexual delas com o diabo, tudo isso agora não seria mais o relato de uma bruxa, mas o relato de uma histérica. Uma coisa que é bastante interessante e eu acho necessário a gente falar um pouquinho e ressaltar é a questão da cumplicidade. O que é isso? Que cumplicidade? Bom, havia entre a bruxa e o inquisidor uma cumplicidade. Mas como cumplicidade? O inquisidor queria condenar a bruxa à fogueira, a bruxa queria escapar. Como que eles poderiam ser cúmplices um do outro? Como que poderia ocorrer essa cumplicidade? Bem, quem dizia que existia a bruxa era o inquisidor. Quem ensinava como encontrar a bruxa era o inquisidor. Quem dizia como fazer a bruxa confessar que ela era a bruxa era o inquisidor. Então o inquisidor, ele que havia criado o roteiro, ele que havia criado a peça, ele que havia criado todo aquele protocolo para se encontrar a bruxa. E quando se encontrava uma mulher e acusava essa mulher de ser uma bruxa, e essa mulher então era submetida a interrogatório, a tortura, né? Essa mulher, todo momento, era feito perguntas para essa mulher a respeito das suas supostas práticas de bruxaria. E essa mulher, aos poucos, ela vai cedendo, ela vai concordando com o inquisidor, e aos poucos ela vai, né, vestindo, né, o figurino, né, a roupagem da bruxa. Aos poucos ela vai se convertendo a esse roteiro que é fornecido pelo inquisidor. Esse roteiro, obviamente, não está sendo fornecido só pelo inquisidor, está sendo fornecido também por toda a comunidade. A comunidade e ela própria já sabe como que a bruxa se comporta, como que ela se expressa. Então essa mulher, ela, de certo modo, ela desiste e ela passa a encarnar aquilo que todos esperam que ela faça. A comunidade espera, o inquisidor espera, a igreja espera, e ela então começa a relatar que ela voava na vassoura dela de noite, que ela ia para o sabá, e no sabá ela dançava nua com o diabo, que depois ela copulava com o diabo, que ela tinha matado criancinhas, que ela tinha feito secar as plantações de algumas pessoas, né? Que ela tinha causado a esterilidade de algumas mulheres, o aborto de outras. Então ela começava a confessar todos os seus crimes e as relações dele
com o diabo, né? Então, de certo modo, se construía ali uma cumplicidade entre essa mulher acusada de bruxaria e o inquisidor. Com a psiquiatria, essa cumplicidade permanecerá. Só que agora não mais entre a mulher acusada de ser bruxa e o inquisidor, mas a mulher acusada de ser uma histérica, né, e o psiquiatra. O psiquiatra é que diz que há histeria. É o psiquiatra que diz como se faz o diagnóstico da histeria. Então, essa mulher, ao ser interrogada pelo psiquiatra, e muitos desses tratamentos eram públicos também, né? As pessoas podiam, a comunidade podia participar, né? Então, o psiquiatra ele vai, através das suas perguntas, conduzindo a histérica, que novamente é moldada pela comunidade e por ele, né, naquele roteiro que lhe está sendo fornecida, muitas vezes, obviamente, de uma maneira não muito clara, de uma maneira meio subliminar, mas que está sendo fornecida para essa mulher. Então ela vai aos poucos, né, se declarando, se mostrando, né, histérica, e com isso confirmando o diagnóstico do psiquiatra e satisfazendo, né, também a expectativa da plateia, a expectativa da comunidade, porque aquele comportamento estranho que ela apresenta só pode ser devido a um problema psíquico, a um distúrbio psíquico, né, a um quadro provocado pela histeria, né. Essa questão da cumplicidade, ela sempre existiu na história humana. Sempre existiu. E ela permanece nos dias de hoje, né? Quando a gente vai, por exemplo, assistir um show de hipnose, e o hipnotizador lá dá um limão pro sujeito chupar, e diz para o sujeito que aquele limão é uma laranja muito doce, e o sujeito chupa o limão azedo e diz que é uma laranja muito doce, né? Está ali uma cumplicidade entre o hipnotizado e o hipnotizador, né? Quando ele manda o cara tocar um violino que não existe, um piano que não existe, né? Que o sujeito pula uma corda que não existe, né? E ali está ocorrendo o quê? Uma cumplicidade entre o hipnotizado e o hipnotizador, né? E o sujeito vai obedecendo a esses comandos dados pelo hipnotizador, e com isso ele ganha o agrado, né, a satisfação do hipnotizador, e ganha também o agrado da plateia, né? A plateia gosta, né, porque ele está fazendo a coisa direitinho, né? Ele está fazendo a coisa direitinho, né? Nós vemos isso, por exemplo, essa cumplicidade nos abduzidos. As pessoas que trazem relato que foram abduzidos pelos extraterrestres e depois vai ser submetido à terapia, aí o hipnoterapeuta começa então a interrogá-lo, né? E fazendo as perguntas, e escutando aqueles relatos, e perguntando, escutando os relatos, né? E com isso o indivíduo vai construindo toda uma narrativa fabular, uma narrativa fantástica, né? Então o que vai ocorrendo é que uma fantasia passa a ser compartilhada, né? A fantasia compartilhada a dois ali, né? Então o hipnoterapeuta ele compartilha da fantasia do abduzido, assim como a suposta bruxa e seu inquisidor também compartilhavam a fantasia, porque o inquisidor é tão fantasioso quanto a suposta bruxa. Ambos estão imersos na mesma fantasia, né? Assim como o psiquiatra e a histérica. Ambos estão envolvidos na mesma fantasia. A terapia de vidas passadas, o sujeito diz que viveu no tempo de Jesus Cristo, que ele viu Jesus Cristo, que ele viu os apóstolos, né? Depois ele diz que viveu na época dos celtas, que ele foi um sacerdote na época dos celtas, que ele viveu a Revolução Francesa.
uma fabulação, uma narrativa fantástica, né? Que ele vai desembrulhando, que ele vai criando ali, e o hipnoterapeuta vai escutando, vai amparando, vai perguntando, e ele vai criando. Os dois vão criando, é uma criação a dois, né? Eles vão criando toda aquela narrativa, né? O indivíduo tem personalidade múltipla, né? Múltiplas. O indivíduo relata 10, 15, 20 personalidades, né? E o terapeuta vai escutando sobre aquelas personalidades e vai ouvindo e vai crendo, né? E com isso ele vai formando. Então há um compartilhamento dessa fantasia, né? Há uma cumplicidade. Então isso é algo muito frequente. Esse é um ponto que eu acho bem legal, bem bacana da gente ressaltar. Um outro ponto que vale a pena a gente ressaltar é que essa concepção demonológica da loucura, essa concepção mitológica da loucura, da bruxaria, essa concepção teológica da bruxaria, né, ela não desapareceu nos dias de hoje. Quando a gente liga a televisão, qualquer hora do dia e da noite, nós vamos ver ali uma mulher sendo acusada de bruxaria e de pacto com o diabo, né? E tem um líder religioso querendo tirar o diabo da vida daquela mulher, né? Aquela mulher está ali canalizando, expressando os seus sofrimentos, as suas tensões, as suas angústias, né? Mas para aquele líder religioso, para ela, para a plateia, aquela mulher é uma possuída, né? E aquela mulher, ela entra nesse roteiro também, né? Ela vai começar então a se comportar como o líder religioso quer que ela se comporte, né? Então ele manda ela andar, manda ela levantar, manda ela virar para cá, manda ela virar para lá, manda ela falar tal coisa, ela fala. Quer dizer, ela se submete. Ela se submete à vontade do líder religioso, dessa figura paterna, dessa figura forte. Igual essa mulher no passado, acusada de ser bruxa, se submetia ao inquisidor, a histérica ao psiquiatra. Então essa mulher também se submete ao líder religioso, seguindo esse roteiro que o líder religioso deu. Então, essa concepção demonológica da bruxaria, essa concepção teológica da bruxaria, essa concepção mitológica, ela não morreu. Ela ainda se encontra presente e é utilizada por muitas pessoas. E a concepção psiquiátrica, médica, também não foi extinta. A concepção psiquiátrica da bruxaria continua, né? Quando o sujeito vê essa mulher na televisão, muitos vão achar que ela realmente está compartilhando ali com o diabo. Mas muitos vão dizer, essa mulher é uma maluca, ela é uma doida, é uma paranoica, é uma histérica, ela tem que procurar um psiquiatra para se tratar. Isso é a versão psiquiátrica da bruxaria, mostrando que essa visão, tanto a visão teológica quanto a visão psiquiátrica da bruxaria, elas não se extinguiram, elas estão presentes e permanecem por aí disputando o espaço. Disputando o espaço com quem? Disputando o espaço agora com a antropologia. A antropologia, a partir do século XX, ela começou a dizer, não tem nada de diabo na bruxaria, as bruxas não são endemoniadas e nem as bruxas são loucas. O que há no fenômeno da bruxaria é uma construção social. A bruxaria constituiu-se num veículo no qual se canalizou angústias, frustrações, ambivalências, hostilidades sociais e psicológicas. O diabo é um símbolo. Ele é um símbolo de quê? Ele é um símbolo do contra. Ele é um símbolo da transgressão e do contra de quê? Da ordem, da lei. Ordem e lei, essas que muitas vezes são injustas,
são cruéis, são difíceis de ser obedecidas, são intoleráveis. Não para poucas pessoas, às vezes para muitas pessoas. E o diabo chega com esse seu canto sedutor, né? E ele é o símbolo maior da transgressão. Ele é alguém que vem propondo derrubar a ordem constituída. E ele tem uma predileção toda especial pelas mulheres. Os homens ele aceita também, né? O máximo que os homens podem fazer é beijar-lhe o traseiro. Mas com as mulheres o diabo copula. O diabo tem relações sexuais com ela. Ele não gosta de ter relações sexuais com o homem. Por enquanto não. Com mulheres ele tem relações sexuais. E o diabo vai oferecer às mulheres o quê? O diabo vai oferecer às mulheres dividir com ele o controle do mundo, o poder do mundo. Poder esse que até então era regido por quem? Por Deus e pelos homens. O diabo chega então com uma proposta extremamente sedutora, né? Largue aí a sua casa, né? E venha cerrar fileira junto comigo. O diabo é o símbolo do não. Ele não gosta do dia, ele gosta da noite. O dia dele não é o domingo, o dia dele é o sábado. Ele não é formoso, ele não é belo como Jesus. Ele tem chifres, tem pés de bode, né? O diabo, ele quer transgredir as normas, né? E ele chega para as mulheres e fala: vem comigo, eu vou te dar poder. Você vai comandar esse mundo que até agora foi comandado por Deus, que até agora foi comandado pelos homens. Saia da sua obscuridade e venha reinar nesse mundo junto comigo. Uma proposta muito sedutora. E muitas mulheres aceitaram.